Olá, eu sou Marcelo Oliveira, instrutor do curso Projeto Elétrico. Você está aqui em mais um Projeto Elétrico na Prática, uma série de vídeos onde nós aprofundamos os conceitos dos projetos que são ensinados dentro do curso Projeto Elétrico, que são eles: geração fotovoltaica, subestações aéreas, medição coletiva e instalações elétricas internas. Toda semana nós temos um novo episódio, uma nova aula gratuita para você tirar proveito, tirar suas dúvidas e aprofundar os seus conhecimentos na área de projetos elétricos. Especificamente hoje, no episódio 22, nós vamos falar sobre subestações aéreas. Mais especificamente, vamos falar sobre os prazos que estão envolvidos em um projeto de subestação. Esse assunto aqui não se aplica apenas às subestações aéreas, mas também às subestações abrigadas na classe de 15 kV até 34,5 kV. Então, se você tem um projeto de subestação, seja ela abrigada ou aérea, esse vídeo, essa aula vai ser de muito proveito tanto para você como para o seu cliente, já que nós vamos explorar um pouco o que acontece de prazos, qual é a normalidade, o que temos de prazo junto à ANEEL, e eu vou te passar um pouco da minha experiência também, o que eu já vi, o que acontece mais normalmente com relação a esses prazos. Então, vamos lá para mais um Projeto Elétrico na Prática, episódio 22. Bom, então vamos ter uma visão agora geral, né? Primeiro, uma visão macro do que nós vamos ver de prazos desses processos. Primeiramente, nós temos aqui como se fosse um processo prévio a qualquer projeto de subestação, que é o processo de AVT. Eu vou chamar aqui de AVT, mas você pode ter um outro termo, um outro nome para esse processo. Nada mais é do que um processo prévio, um processo de análise prévia que a maioria das concessionárias pedem quando você vai colocar uma carga nova no seu sistema, no sistema da concessionária. Então, existe sempre uma análise prévia, aí, principalmente dependendo da carga, e esse processo eu estou chamando aqui de AVT, e você vai ter um outro nome, mas entenda que é o processo de análise prévia. Tá? Depois nós vamos ter aí realmente o começo propriamente dito do nosso projeto. Nós vamos ter o projeto e nós vamos colocar lá para análise do projeto. Existe um prazo estabelecido para essa etapa de análise do projeto. Depois, o projeto vai ser aprovado, você vai ter sua execução, e quando você terminar a sua execução, você vai aí para a vistoria. Vistoriada a sua subestação, está tudo ok, tudo conforme, você vai então ocorrer aí num prazo de ligação. E aqui finaliza então o nosso processo de subestação, de construção, de ligação de uma nova subestação. Após esse período, ainda coloquei aqui uma outra etapa que também é interessante para você, principalmente para o seu cliente, que é o processo de troca de demanda, um processo que ele tem aí possibilidade de trocar algumas informações do contrato sem ter maiores penalidades. Então nós vamos falar desse prazo aqui também. Tá? Então esse é o nosso processo macro que nós vamos hoje nos basear nessa aula. AVT, análise do projeto, vistoria, prazo de ligação, troca de demanda. Então vamos lá falar sobre a nossa primeira etapa, o AVT. O que significa AVT? AVT é uma nomenclatura bem particular da concessionária Enel, que significa avaliação de viabilidade técnica. Nada mais do que uma consulta prévia para analisar no sistema da concessionária, no sistema elétrico da concessionária, qual é o impacto dessa nova carga que você está querendo colocar nesse sistema. Então, sempre você vai ter essa consulta prévia. Em cada concessionária você vai ter uma nomenclatura diferente. No caso aqui da Enel, nós chamamos de AVT. E você tem um prazo aí, um prazo que você precisa dar para a concessionária para ela analisar o seu próprio sistema. Bom, em outras concessionárias você vai ter esse mesmo conceito, porém com outras nomenclaturas. Por exemplo, vamos ver aqui o caso da CEMIG. Note aqui no caso, por exemplo, da CEMIG, na ND 5.3, você tem aí o item 5.3.1. Em alguns casos, após a definição do tipo de atendimento, deve ser gerado um pedido de estudo de rede. O consumidor deve aguardar os resultados para somente após solicitar a vistoria do padrão e ligação. Então, você tem aí representando essa pré-análise, esse pré-estudo da rede da concessionária. No caso da CEMIG, eles estão chamando aqui de pedido de estudo de rede. Vamos ver, por exemplo, no caso da CPFL.
Veja aqui que no caso da CPFL, na GED 4732, Sistema CPFL de Projetos Particulares, você vai encontrar o mesmo conceito de pré-análise. Dessa vez ele está chamando aqui de consulta prévia, ou então estudo de viabilidade. Vários nomes para a mesma ideia. A ideia de estudar com antecedência o sistema da concessionária. E aí você tem aqui, por exemplo, ligações novas com capacidade de transformação acima de 300 kVA. Você vai precisar, olha só. O responsável técnico deverá solicitar ao CPFL um estudo de viabilidade para ligação ou até mesmo aumento de carga. Muitas vezes isso aqui se aplica também para acréscimo de demanda, aumento de carga instalada, por aí vai. Esse conceito se aplica em outras situações também. Então, explicado o que é análise prévia, vamos dar uma olhada então no prazo desse processo. Então, observe que para esse processo, nós não temos realmente um limite especificado, por exemplo, para a ANEEL, mas as suas concessionárias com certeza vão colocar lá nas suas normas um prazo. No caso aqui da Enel, nós temos um prazo de até 30 dias para emissão de um parecer técnico referente a um ponto de conexão que você pergunta, que você solicita à concessionária. Então, temos um processo prévio ao projeto, que pode levar aí em torno de 30 dias. Esse é o processo de avaliação de viabilidade técnica, que é o processo que vem antes até mesmo de você fazer o seu projeto. Como podemos ver aqui na legislação da ANEEL, tudo que você vai ver aqui em relação à ANEEL, estou mostrando item a item aqui da resolução 414. Resolução 414 é a que trata aí justamente de conexão, de fornecimento de energia elétrica para unidades consumidoras. Então, se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar até mesmo um link de acesso a essa legislação, é uma legislação pública, qualquer um pode consultar. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, se você tiver interesse de estudar mais a fundo esse assunto. Então, aqui no artigo 27, nós temos uma informação sobre qual é o produto final desse estudo, dessa avaliação. O que mais nos interessa enquanto projetistas? Tá? Efetivar a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outros. Né? Você vai ter, então, como produto final, ser informado de uma necessidade eventual de execução de obras, serviços nas redes ou instalação de equipamentos da distribuidora. Para que isso? Bom, vamos entender então o conceito. Você está informando a sua concessionária o interesse de colocar uma carga nova na rede dela. Em um determinado ponto, você tem que preencher lá um formulário e você vai dizer, olha, neste ponto aqui, nessa estrutura aqui, nesse código de estrutura aqui, eu vou conectar, por exemplo, 300 kVA. 300 kVA de carga nova. Bom, então a concessionária ela não tem a obrigação de manter a disponibilidade de uma potência como essa o tempo todo ali, só esperando o seu projeto. Na verdade, a concessionária não tem nem ideia do que pode vir ou não a se conectar na sua rede naquele determinado lugar. Então, você precisa informar a concessionária qual é a intenção do seu cliente e aí a concessionária vai analisar como é que está a sua rede. Muitas das vezes pode ocorrer que aquela rede ali não está projetada naquele momento para essa carga. Não suporta aquela carga que você está querendo colocar. Então, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que fazer um estudo e ela vai lhe informar, olha, neste ponto que você está querendo, nós não temos como lhe atender do jeito que está. Então, nesse momento, já é avaliada a possibilidade de um investimento na rede da concessionária para a melhoria, para o reforço dessa rede, para que então possa atender o seu cliente. Então, é isso o objetivo dessa fase, é justamente avaliar. Duas opções são possíveis. Primeira, ok, a nossa rede está pronta para receber a sua nova carga. Ou então, não estamos prontos, a rede do jeito que está, não está pronta para receber a sua nova carga. Vamos precisar então fazer uma melhoria nessa rede, trocar o alimentador, trocar os condutores, fazer um reforço de poste, enfim. Não interessa nesse momento você saber o que vai ser feito nessa rede. Interessa que você saiba que vai haver prazo de reforço, vai haver prazo de execução de obras na rede da concessionária. Então, finalize esse ponto, essa análise prévia com essas duas opções. Ou está tudo ok, seu projeto vai ser mais rápido, você vai ligar imediatamente quando concluir, ou então não está ok e você vai ter obra e vai ter um prazo de obras. Então converse com seu cliente assim que sair o resultado dessa análise aqui, porque é essencial para o seu cliente especificamente, pois ele é o maior interessado
muitas vezes ele tem prazo, cronograma, ele quer colocar o negócio dele para funcionar. Então, muitas vezes ele é o maior interessado em saber quando é que ele vai conseguir realmente ligar a sua nova carga. Tá? Então, esse aqui é um primeiro ponto. Muitas vezes as pessoas desconsideram isso, simplesmente não levam em consideração e quando vê, vai ter obra, vai ter reforma e muitas vezes até é bem mais complicado do que você pensa e o prazo se estende muito e o cliente não fica sabendo, não se preparou, não foi avisado e aí ele muitas vezes vai ter uma dor de cabeça, briga com a concessionária porque simplesmente ele não sabia que isso poderia acontecer. Então, já comece aí a pensar no seu projeto, já comece a conversar com o seu cliente sobre isso. Se o cliente lhe falou de subestação, você imediatamente, não foi nem contratado ainda, mas já fale logo. Já deixe bem claro, olha, nós vamos perguntar para a concessionária como é que está a rede dela nesse ponto. Como é, se vai ter obra, se não vai ter obra. De imediato já faça isso, já preste essa consultoria para o seu cliente, independente se você já foi contratado ou não. Ele já vai lhe ver com outros olhos. Então vamos agora para a próxima etapa de projeto. Realmente você fez a análise, recebeu lá a sua informação, se vai ter obra, se não vai ter obra, conversou com o seu cliente, até aqui estamos todos alinhados, e aí você vai realmente começar o projeto propriamente dito, vai concluir o seu projeto, não vou nem colocar o prazo aqui, porque muitas vezes esse projeto é bem rápido, né? Se for uma subestação aérea, você tem condição de fazer de 1 a 2 dias, se for uma subestação abrigada, você pode fazer aí talvez em uma semana, um pouco mais de uma semana, é um prazo muito pequeno, prazo do seu próprio trabalho. Mas o fato é que quando terminar esse seu projeto, você vai submeter à concessionária. E a concessionária vai então ter o prazo dela de analisar o seu projeto. É a nossa primeira etapa propriamente dita aqui dentro do projeto, dentro da vida do projeto. Então seu projeto entrou na concessionária. Quantos dias a concessionária tem para lhe dar um retorno? Qual é o prazo estabelecido pela ANEEL sobre esse assunto? Artigo 27b. Nesse ponto aqui nós temos todos os prazos referentes a essa etapa. Os prazos a serem observados são 30 dias. 30 dias para informar o interessado o resultado da análise ou reanálise do projeto após sua apresentação. Então, seja o projeto entrando para análise de uma primeira vez, seja ele entrando de uma segunda, terceira ou qualquer vez, ou reanálise, né? Você tem aí o prazo de 30 dias corridos, tá? Então, no final desses 30 dias, você vai ter aí o quê? Então você vai receber ao final dos 30 dias a informação de aprovação ou de reprovação do seu projeto. Se for reprovação, você vai receber os respectivos motivos e as providências corretivas necessárias. Você vai receber uma cartinha dizendo que seu projeto foi reprovado por conta disso, 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 disso. É o que você precisa corrigir no seu projeto para dar entrada novamente. E aí você vai ter um prazo de reanálise. Muitas vezes o prazo de reanálise é de 30 dias, ou então pode ser também de 10 dias, se for em caso de falta de informação. Por exemplo, quando o interessado não tenha sido informado sobre os motivos de reprovação. Muito raro isso aqui acontecer, normalmente você tem um prazo de reanálise de 30 dias. Tá? Então nós temos aí o nosso primeiro prazo, análise do projeto, 30 dias. Então, colocou o projeto lá, já espera 30 dias, um mês, para saber sobre o seu projeto. Bom, muito bem, mas agora, normalmente, nesse ponto aqui do projeto de uma subestação aérea ou subestação abrigada, existem alguns prazos que não estão aqui, não estão dentro de resolução nenhuma, mas eu já estou lhe passando aqui um pouco da minha experiência, que nessa época, nessa fase desse projeto, o que você tem que estar atento? Tá? Não vai ter norma nenhuma e nenhuma regulamentação da ANEEL, mas eu quero lhe atentar para esse fato. Normalmente nesse ponto você tem que lembrar do quê? Olha, dependendo da subestação que eu vou construir, que eu vou executar, que eu vou projetar, os meus materiais, os meus equipamentos, eles vão ser bem específicos ou não. Então, dependendo da natureza desses equipamentos aí, você precisa se preocupar com o prazo de entrega desses materiais. Por isso eu coloquei aqui para a gente ficar atento. Você tem aí uma etapa de aquisição de materiais, que pode durar aí entre 60 dias ou 180 dias. Por que eu separei então aqui esses dois prazos? Esse primeiro aqui você vai pensar para subestações aéreas, até 300 kVA, porque esses materiais, esse transformador, por exemplo, ele é mais
muito mais possível de os fabricantes terem ele a pronta entrega. 112,5 kVA, 150 kVA, 225 kVA, 300 kVA, são transformadores de potências nominais que saem muito, então os fabricantes têm isso aí a pronta entrega. Agora, se você está fazendo uma subestação abrigada, que você vai ter um transformador, por exemplo, de 500 kVA, então já é mais difícil você encontrar um fornecedor que tenha isso a pronta entrega, e quando não tem, normalmente você vai esperar um prazo aí de 180 dias. Tá? Após essa etapa, você tem também um prazo de execução. Execução, se for uma subestação aérea, essa coluna aqui, estamos falando de subestação aérea, você tem aí 1 a 2 dias para uma montagem bem simples, né? Você vai lá fincar o poste, aparelhar o poste, colocar o transformador, eletroduto, cabos. Então, normalmente é uma montagem que você pode fazer em até um dia. Uma equipe experiente consegue montar uma subestação aérea. Agora, quando você tem uma subestação abrigada, aí já é outra história. Você vai ter, dependendo do porte da subestação, você vai ter obra civil, estrutural, depois toda a parte elétrica, toda a parte de condutores, eletrodutos, canaletas, leitos, eletrocalhas, painéis. Então, uma subestação abrigada já é muito mais coisa para você ter em mente. Então, você tem aí 90, 180 dias ou até um pouco mais, dependendo do porte da subestação, obviamente, tá? Para pensar aqui em execução. Então, você está lá, analisou o projeto, aprovou o seu projeto. O próximo passo da nossa legislação é você pensar no prazo da vistoria. Só que antes da vistoria, obviamente, você tem que ter isso aqui tudo finalizado. Então, por isso que eu quero mostrar para vocês aqui todos os prazos que você tem que ter em mente. Tá? Então, vamos agora para a nossa próxima etapa, falar sobre a vistoria da subestação. O que é que nós temos, então, previsto na legislação para o prazo de vistoria? Primeiro, aqui no artigo 30, nós temos a vistoria da unidade consumidora deve ser feita em até 3 dias úteis em área urbana, 5 dias úteis na área rural. Então vamos considerar aí que um projeto nosso aqui está na área urbana, 3 dias úteis. Tá? Agora vamos ver aqui alguns detalhes. Né? O negócio está sempre nos detalhes. Olha só. Ocorrendo a reprovação das instalações de entrada de energia elétrica, a distribuidora deve informar o interessado em até 3 dias úteis o motivo e as providências necessárias, providências corretivas necessárias. Então, você tem 3 dias para análise, para vistoria. Nesse período, a concessionária vai lá visitar a sua obra realizada. Né? Quando você terminou a sua obra, você chama a concessionária e ela tem 3 dias para ir lá e mais 3 dias para lhe dar um retorno em caso de reprovação. Em caso de aprovação, imediatamente no momento lá o fiscal vai lhe informar que está aprovado e aí o trâmite vai continuar. Caso de reprovação, ele vai lhe dizer também na hora por que ele está reprovando aquela vistoria, porém ele é obrigado a formalizar e escrever, né, por escrito, o respectivo motivo para as eventuais necessárias correções. Tá? Então, já temos aí um prazo de 3 dias, que pode virar mais 3 dias. Depois nós temos mais um detalhe. É durante esse prazo de vistoria, note aqui o artigo 3º, é durante o prazo de vistoria que a distribuidora deve averiguar a existência de rede de distribuição que possibilite o pronto atendimento da unidade consumidora. Bom, muitas vezes no começo do processo, lá na análise prévia, você já preencheu um formulário e já informou, inclusive esse formulário, esse resultado desse formulário, ele vai junto do projeto da maioria das concessionárias. Então já está informado lá se tem rede ou se não tem rede. Mas por que tem esse terceiro aqui? Primeiro, durante esse prazo, realmente a concessionária vai oficialmente no local e vai verificar essas informações que você colocou lá. Né? Vai verificar a condição atual da rede, porque às vezes o resultado da análise prévia foi feita há mais de um mês atrás e agora pode ser que já tenha uma outra realidade no local. Então, é durante a vistoria que vai ser analisado principalmente a questão da rede de atendimento do cliente. Agora, note aqui o que diz no artigo 4. Nos casos onde for necessária a execução de obras para o atendimento à solicitação, o prazo de vistoria, note só que importante esse item. O prazo de vistoria começa a ser contado a partir do primeiro dia útil subsequente ao da conclusão da obra. Bom, então vamos lá. Se você tem uma situação de que vai ser necessário fazer uma obra de apoio, de reforço da concessionária, você colocou o projeto lá para ser aprovado, o projeto foi aprovado. Depois vamos dar entrada num período de vistoria.
nesse momento, se tem obra necessária, é nesse momento que vai ser celebrado um contrato entre a concessionária e seu cliente para que possa ser pago e feito esse reforço na rede. É nesse momento. E aí, nesse contrato, a concessionária vai fornecer para o seu cliente um prazo para a obra. Vai lhe dar um valor, lhe apresentar um valor e vai lhe dar também um prazo para executar essa obra. E é nesse momento que seu cliente pode questionar, negociar alguma coisa junto à concessionária ou então simplesmente aceitar o orçamento e fazer o pagamento de parte do valor, ou então, se possível, né, se for o caso, ele pode até mesmo fazer um aporte financeiro maior do que o que ele precisaria para tentar de alguma forma diminuir o prazo de execução da concessionária. Então, isso é importantíssimo. É durante o processo de vistoria, né, depois da aprovação do projeto, que isso aí vai ser realizado. Então vamos resumir essas informações. Vistoria, nós temos aí 3 a 5 dias, 3 para a área urbana, 5 para a área rural. Temos aí mais 3 caso for reprovado, né? Então se for 3 na área urbana, mais 3 dias aí devido à reprovação para você receber a cartinha que diz o que foi reprovado na sua vistoria, na sua execução. E se tiver com obras de reforço e ampliação, a vistoria inicia após a obra concluída. E aí você tem que receber, no caso aí, o prazo dessas obras que vão ser necessárias na rede para ligar o seu cliente. Então, como é que a gente sabe o prazo de obra de concessionária? O cliente fica sabendo, mas existem algumas recomendações que a ANEEL aqui dá para as concessionárias. Seção 5 dos prazos de execução das obras. Artigo 34. A distribuidora tem os prazos máximos, veja aqui que os prazos são máximos, estabelecidos para a conclusão das obras de atendimento da solicitação do interessado. 120 dias, quando tratar-se de obras com dimensão de até 1 km na rede de distribuição aérea de tensão primária, que é justamente o caso aqui que nós estamos falando. Uma subestação, obviamente, vai ser atendida em tensão primária. Então, quando você tem 1 km até 1 km, o prazo é de 120 dias. Tá, e quando não é só 1 km, quando for, por exemplo, 5 km. Demais situações não abrangidas nos incisos 1 e 2, de acordo com o cronograma da distribuidora. Então, aqui, meus amigos, realmente estamos literalmente na mão da distribuidora, na mão da concessionária, de acordo com o cronograma da distribuidora. Se ela avaliar que a obra necessita de, por exemplo, 6 meses para a conclusão, pode ser por qualquer motivo, pode ser por aquisição de materiais, pode ser por pura burocracia, pode ser por mão de obra, equipes sobrecarregadas. Se ela colocar o prazo de 6 meses, o cliente vai ter que concordar com o prazo de 6 meses. Se ela colocar o prazo de 8 meses, o cliente vai concordar com o prazo de 8 meses. Claro que agora tem algumas outras opções. Quando a concessionária dá um prazo como esse, que o cliente simplesmente não pode concordar, daí vai primeiro do bolso do cliente. Se ele tiver condições de arcar com essa obra por completo, ele pode fazer isso. A resolução da ANEEL permite, de forma que ele possa simplesmente fazer por conta própria esse reforço, essa extensão na obra, na rede da concessionária. Ou então ele pode pagar, fazer um aporte financeiro maior do que o previsto, do que o acordo, e aí ele pode conseguir que a concessionária agilize, por exemplo, se for o caso de um material, prazo, equipe, alguma coisa. Existe a opção dele fazer a obra por conta própria, ou existe dele fazer um aporte financeiro maior do que o previsto, para tentar reduzir o prazo da concessionária. Mas o fato é que você tem um prazo de 120 dias para uma rede de até 1 km, e você tem um prazo na mão da concessionária se for mais do que 1 km. Então daqui a pouquinho nós vamos explorar um pouco mais essa ideia aqui. Bom, então agora nós podemos passar para a próxima etapa, que depois de realizada a vistoria, se tiver tudo ok, você vai agora para o prazo de ligação. Esse prazo só pode ser contado, né, a partir do momento que a vistoria está ok. E a vistoria estar ok significa que tanto as instalações do cliente, como também a instalação da concessionária, a rede, o reforço, né, essa obra já foi também finalizada. Se for o caso, por exemplo, de o consumidor, o cliente, ter feito a obra, essa rede nova, essa rede reformada, ela já tem que ter sido devidamente entregue para a concessionária, né? Doada para a concessionária e aceita pela concessionária, né? Então já tem vários prazos aí envolvidos que nós já falamos aqui
para trás. Então, nesse momento, nós estamos concluindo. Vamos ver agora o prazo de ligação. O que a ANEEL diz sobre o prazo de ligação? Bem, muito simples, 7 dias úteis para uma nova unidade consumidora do Grupo A. Então, vamos contar aí mais 7 dias úteis no nosso processo como um todo. Prazo de ligação, 7 dias úteis. Então, nós já viemos aqui com a análise do projeto, 30 dias. A vistoria pode ser de 3 a 5 dias. E agora o prazo de ligação de 7 dias. Lembrando que aqui, entre essa etapa e essa etapa, nós temos aí alguns poréns que nós já vimos, como por exemplo, a reprovação do projeto, ou então necessidade de fazer uma obra ou um reforço na rede. Então, para a próxima etapa aqui, depois da subestação estar ligada, nós temos aqui uma etapa que você pode e deve falar com o seu cliente. Por quê? Porque nós temos aí uma previsibilidade de prováveis adequações da demanda ou até mesmo da tarifa. Chamamos isso aí de período de testes e ajustes, está no artigo 134. Então, a distribuidora deve aplicar o período de testes, duração de, agora o que nos interessa, 3 ciclos consecutivos e completos de faturamento, ou seja, 3 meses. Você tem aí 3 meses para mudar a adequação da demanda e escolha da modalidade tarifária. Quando? No início do fornecimento é uma das opções. Tá? Então, quando você tem uma nova subestação, você projetou a sua subestação, você fez uma previsão de uma demanda, porém, pode ser que no momento do funcionamento realmente das instalações você viu que a demanda foi um pouquinho mais baixa, um pouquinho mais alta do que você previu inicialmente em contrato, em projeto, e depois colocou em contrato. E aí, durante 3 meses, 3 períodos de faturamento, você pode fazer esses ajustes na demanda sem maiores complicações, tanto na demanda como também na modalidade tarifária. Tá? Então, esse é o processo aí que eu chamei aqui de troca de demanda. Temos aí 90 dias. Então, aqui nós concluímos o processo, a explicação de cada fase, de cada prazo, de cada etapa do nosso projeto de subestação aérea. Tá? Então, vamos agora colocar aqui algumas aplicações práticas para a gente revisar toda essa informação que eu acabei de passar para você. Bom, imagine então comigo um projeto. Nesse projeto você tem aí um mundo perfeito. Tudo ocorreu exatamente como deveria ser. O projeto foi aprovado de primeira, os materiais que você tem que comprar, tudo pronto, entrega, rapidinho, execução perfeita, a vistoria foi feita, não teve nenhum problema, também não foi necessário nenhum reforço de rede, ou seja, 0 km de ampliação de rede ou de reforço de rede. Você tem um cliente lá com uma rede passando em frente ao seu cliente, essa rede está totalmente disponível, você tem aí a potência que o cliente precisa. Nesse mundo perfeito, nessa situação ideal, nós temos então o prazo que nós acabamos de explicar aqui. Nós vamos ter 30 dias para análise prévia, a parte de análise de viabilidade técnica, você pode ter vários outros nomes, mas é aquela parte que vem antes, até mesmo antes do projeto, você vai levar aí mais ou menos 30 dias para receber as informações da concessionária. Depois, fez o projeto, colocou na concessionária, 30 dias depois o projeto foi aprovado. Depois você fez a sua execução muito rápido, por exemplo, em um dia está pronta a subestação, chama a concessionária, 3 dias de vistoria, você conseguiu então finalizar a vistoria deu aprovada, e aí 7 dias depois a concessionária foi lá, realizou a sua ligação. Totalizando então aí 70 dias do processo como um todo, daqui até aqui. 70 dias de processo. Procede. Será que é realmente exatamente assim? Bom, vou te falar agora um pouco da minha experiência profissional. Dificilmente você vai encontrar uma situação que mesmo que deu tudo certo, você não vai encontrar uma situação que todo mundo vai cumprir os prazos exatamente na risca, conforme está aqui. Infelizmente, a realidade é que as concessionárias tendem a atrasar um pouco esses prazos. Por exemplo, vistoria de 3 dias, você pode levar aí 3, 4, 5 dias. A análise do projeto pode ser que passe alguns dias, 31, 32, 35. Tem casos, estou falando de exceções, tá? Tem casos que realmente você vai conseguir que a sua concessionária possa realmente cumprir o prazo até mesmo antes. Eu já tive casos tanto positivos como negativos. Não estou falando aqui que todo caso é negativo e que toda concessionária vai atrasar tudo, que é todos os prazos. Não. Mas existem realmente exceções de que existe o normal, que acontece de atrasar um pouco esses prazos,
né? Você tem AVT que sai com 45 dias, você pode ter projeto que sai aí com 40 dias, vistoria que pode sair com uma semana, ao invés de 3 dias, né? E ligação que pode sair aí com 15 dias, ao invés de 7 dias. E tem casos que são extremos, que são as exceções, né? Tem prazo de ligação, que era para sair com 7 dias, que sai com 1 mês. Ocorre? Pode ocorrer. Nesse caso, você tem que estar em contato com a concessionária ali o tempo todo, fazendo as cobranças para o seu cliente. Porque nós temos o direito, a concessionária é obrigada a respeitar esses prazos. Então, o cliente está no direito de cobrar esses prazos. Então, na realidade, quando você tem uma situação toda perfeita, você pode esperar aí, dentro do normal, que sejam uns 90 dias. Então, por que eu estou falando isso? Para você preparar o seu cliente. Não seja tão otimista, não prepare o seu cliente para uma coisa tão otimista que depois não vai se tornar realidade, né? A expectativa não vai ser cumprida. Então, se você falar, olha, o prazo normal de todo o processo é 70 dias, mas normalmente vai levar uns 90 dias. Se levar 85 dias, ótimo, perfeito, o cliente vai ficar até impressionado, né? Mas se você falar, olha, o prazo é 70 dias e levar 90 dias, ele vai ficar estressado, vai entrar em contato com a concessionária muitas vezes aborrecido, né? Por quê? Porque muitas vezes ele está ansioso por esse recebimento da energia elétrica do negócio dele. Está dependendo muitas vezes do começo lá do seu negócio, do negócio do seu cliente, para ter começo de operação, início de funcionamento. E ele está ansioso para receber energia elétrica. Esse é o fato. Isso gera muito estresse, muito desgaste com a concessionária. Então, você está aí mediando entre o cliente e a concessionária. Então, prepare o seu cliente, tá? Por isso que eu estou passando essas informações aqui. Em vermelho aqui está o que normalmente pode acontecer, tá? Aqui é o prazo oficial e aqui é o que normalmente pode acontecer. Vamos para uma situação agora um pouco mais realista, né? Sem ser aqui o mundo ideal. Observe aqui no caso que o cliente está menos de 1 quilômetro. Menos de 1 quilômetro. A rede está passando próximo, por exemplo, a 500 metros do local do seu cliente. Então, nesse caso, ele vai precisar de uma obra para ser atendido. Então, nesse caso, nós já falamos aqui que a obra vai levar aí 120 dias para o prazo de até 120 dias, é o prazo oficial da concessionária junto da ANEEL, né? Então, você vai ter o AVT 30 dias, a análise do projeto 30 dias, vai ter uma obra nesse período aqui, olha só. Nesse período de análise do projeto, obra e vistoria, nesse período aqui você vai ter o quê? Você vai ter o contrato, né? Exatamente aqui, mais especificamente. Você vai ter a elaboração de um contrato, você vai ter a assinatura de um contrato, uma negociação entre seu cliente e a concessionária para fazer uma obra. Muitas vezes você pode ter um atraso nessa fatia aí. Por quê? Porque as concessionárias normalmente são empresas de grande porte, e empresas de grande porte têm departamentos jurídicos que normalmente são bem burocráticos. Então esse contrato demora para ser elaborado, demora para ser revisado, demora para ser assinado. Então é normal que atrase. Então avise o seu cliente que no caso de obra realmente pode acontecer esses atrasos. Depois você tem a vistoria e depois você tem o prazo de ligação. Somando tudo aí, você vai ter então em média 190 dias. Daria mais ou menos uns 6 meses. Porém, colocando o pé no chão e vindo para a vida real, esses 6 meses podem virar mais ou menos até uns 8 meses, quando você tem uma obra de pequeno porte para ligar uma subestação, né? Então é normal que a sua subestação, quando precisa de uma obra pequena, demore aí 8 até 9 meses para ser energizado, para finalizar todo o seu processo. Esse é um caso aqui também bem típico, você pode encontrar várias vezes esse caso. Agora vamos para o terceiro e último caso. Quando você tem uma obra para fazer maior do que 1 quilômetro. Você tem, por exemplo, aí 5 quilômetros de obra. O seu cliente está a 5 quilômetros da rede mais próxima da concessionária. Aí, caros amigos e amigas, esse momento realmente é difícil, porque fica na mão da concessionária. Você viu aí que o prazo da ANEEL é a critério da distribuidora. Então, obra, qual é o prazo da obra? Você simplesmente não sabe. Está aqui, coloquei interrogação aqui. Você não sabe qual é o prazo. A concessionária vai lhe dizer o prazo, mas ela não tem uma obrigação, né, formal para atender o cliente num prazo específico, como tem nos outros casos. Então ela vai lhe informar, por exemplo, 6 meses, 9 meses, ou então 4 meses, até um prazo menor, pode ser, né? Vai caso a caso aqui. Mas o normal que acontece é você ter aí acima de 6 meses de prazo para uma obra de grande porte. E aí,
claro, tem as opções que nós já comentamos. O cliente pode fazer a obra ou ele pode aumentar o aporte financeiro nesse momento junto à concessionária. Mas, novamente, aqui também temos a intervenção dessa etapa para essa etapa. Você tem aí a elaboração de um contrato, negociação, pagamento, assinatura de contratos, e isso também tende a atrasar esse projeto. De forma tal que, se você somar tudo aqui, vamos supor 180 dias, você vai ter aí 250 dias, que na realidade podem refletir aí até 9 meses para uma ligação de uma subestação. Para que eu estou lhe informando isso? Para você conversar e ser o mais transparente possível junto com o seu cliente. Depois desse prazo, você tem um período aí também de troca de demanda de 90 dias de possível mudança na modalidade tarifária e no valor da demanda contratada. Então, finalizamos aqui a explicação do processo como um todo e o último exemplo para ficar bem fixo na sua mente aí os prazos que nós temos normais aí, e também te passei um pouquinho da minha experiência com esse tipo de projeto, o que você pode esperar na realidade com relação a esses prazos, tá? Então eu espero que você tenha realmente gostado desse conteúdo, espero que esse conteúdo realmente ajude a você fazer os seus próprios projetos, a manter a transparência com os seus clientes e que ajude também os seus clientes a terem um planejamento mais coerente, mais adequado com a realidade. Se esse conteúdo te ajudou, deixa seu like aí, compartilhe também com seus colegas e eu te vejo então na próxima semana com uma outra aula também sobre algum assunto envolvendo aí o universo dos projetos de instalações elétricas. Muito obrigado, a gente se vê então na próxima aula semana que vem.